saia lógica. Bom, aqui é a wiki, né? O wiki, na verdade, é um formato, é como se fosse um... Ao invés de você usar um site normal, então usar o Drive ou usar um Word, né? A wiki é uma estrutura de arquivos para armazenar informação, que é o mais conhecido que a gente tem, é a Wikipédia, né? Então, assim, a base disso aqui, a estrutura desse negócio é a Wikipédia, é o mesmo formato. A Wikipédia surgiu desse formato de armazenamento de documentos. Então, ele é basicamente um monte de arquivo de texto e um monte de dado de mídia, e você consegue citar um e o outro numa linguagem mais simples do que o HTML, por exemplo. Então, ele é uma coisa que facilita para a gente editar e inserir informações, ao invés de você ter que programar, toda vez que você for fazer isso, você tem que programar uma pagininha com uma figura e tal. Essas coisas todas aqui eu fiz para um outro projeto, que é o RIMA, que está encerrando, e na verdade vai armazenar um monte de dados aqui do projeto, que são os dados de coleta. Então, tipo, tem aqui os dados do projeto RIMA, que a gente vai colocando informações, são artigos das áreas lá do projeto. A gente ainda está alimentando, mas aí, se depois vocês quiserem entender o que dá para fazer nos projetos, tem aqui a página inicial, o planejamento estratégico eu coloquei aqui embaixo, nesse imã, tá? E aqui em cima, na ferramenta, nessa chavinha, é onde tem todas as ferramentas relacionadas à administração e à edição de mídia aqui dentro. O índice tem os arquivos, então isso que eu estava falando aqui, por exemplo, lá do RIMA, é essa base RIMA aqui, ó. Então, se eu for aqui em botânica, eu tenho já pronto algumas coisas, tipo isso aqui. Então, é um arquivinho do Reino Plantae com dados lá do banco de dados e um mapa interativo dentro do que era lá desse projeto, né? Então, aqui são os dados do projeto, o resultado, e aqui embaixo tem um filtrinho para filtrar os dados que estão aqui no mapa. Isso aqui dá para fazer também para as outras coisas, mas o nosso aqui, a ideia é mais a mídia. Então, se eu for em todos eles, quando vocês entrarem, não vai aparecer isso que estou mostrando, vai aparecer assim, ó. O site vai estar assim, e se você for em algum deles, você não consegue editar o que está escrito aqui. Você só consegue visualizar. Então, qualquer pessoa, isso aqui tudo é público, tá? Isso aqui não está divulgado, mas quem digitar aquele site consegue ver tudo que a gente colocar aqui. E aí é só vocês irem nesse cadastre-se, colocar o nome de usuário, o nome e e-mail, e vai fazer um cadastro. Depois que você tiver o cadastro, você pode entrar com os usuários aqui, deixa eu entrar com o meu, e aí você passa a ter um lapisinho aqui do lado para editar o artigo. Tá? Então, eu estou aqui nesse do workshop, esse aqui eu fiz ontem, a gente está aqui no equipe 3, né? Eu pus uma anotações aqui, que é esse captação e fomento, eu comecei a escrever o que a gente estava discutindo. Você pode criar no mesmo lugar que a gente estava ali, nesse equipe 3, eu posso criar outros artigos fazendo assim, ó. Eu venho aqui na anotações, aqui em cima. Eu estou vendo aqui, equipe 3, captação de recursos e fomento, aí tem lá os nomes, aí eu clico em anotações para editar, não? Clica no lapisinho. Você clica no lapisinho. Você clica no lapisinho. O que eu vou te colocar aqui é como que você cria um artigo novo. Nesse canto aqui direito em cima, tem sempre esse nome, esse azul, é o lugar que você está agora, é o caminho do artigo. Então ele está no planejamento estratégico, PrEP, WS identidade, Zeitgeist, captação e fomento, anotações. Se eu copiar esse negócio aqui e pôr aqui em cima, eu vou fazer uma busca desse artigo. Se eu escrever anotações aqui na frente, eu vou cair no mesmo. Eu posso escrever, por exemplo, o que eu estava propondo aqui, conceitos e dados. Eu vou pôr estudo de caso. Então, eu vou pôr aqui estudo, underline casos, exemplo 1. Ele vai fazer a busca e não vai encontrar o artigo aqui. Ó. Tá vendo que ele dá um erro aqui e tem um vermelho aqui. Ó.
não tem esse artigo. Se eu clicar nesse vermelho, ele cria um novo. Então eu clico nele, ele passa a ter um artigo. Aí esse daqui, ele passa a ser esse, o planejamento estratégico, estudo de caso, exemplo 1. Aí aqui esse é o exemplo 1. O que eu escrever aqui, se eu clicar aqui em visualizar, é o que vai aparecer aqui embaixo. Isso aqui é o que vai ficar salvo lá no artigo. Para eu inserir uma figura, eu posso vir aqui na figurinha e tem aqui os artigos já salvos, então eu já tenho alguns artigos aqui dentro, ou eu posso selecionar arquivos e mandar. Vocês estão vendo essa tabelinha? Não, né? Não, você não está vendo. Deixa eu mudar o que eu estou falando, vocês não estão vendo. Deixa eu parar e começar de novo. Não apareceu tabelinha não, Leandro. Aparece só o símbolo da figura, aí quando clica nada aconteceu. Não, eu vou compartilhar a tela inteira, que aí eu acho que vocês conseguem ver. Aqui, ó. Agora eu estou compartilhando a tela. Se eu voltar para aquele... Pronto, aí agora tipo, vocês vão ver na hora que eu clicar. Na hora que eu clico no... Qual que eu estava aberto aqui? Esse aqui. Bom, eu estava aqui e aqui atrás estava no Meet, né? Então, esse aqui. Então quando eu clico na figurinha, agora sim, aí aparece um negócio para você selecionar quais arquivos que você quer enviar. Tudo que você pode mandar em vários arquivos de uma vez aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, deixa eu pegar um que tem a figura. Mapa Flora vai ter. Eu posso mandar aqui, ó, selecionar vários arquivos, mandar ao mesmo tempo, enviar. Quando eu enviar, ele vai guardar lá no computador que está armazenado essa wiki. E elas ficam disponíveis para eu selecionar aqui embaixo. Ó. Depois que eu concluo lá... O Leandro, ele consegue identificar que é a figura mesmo. Que se eu quiser, por acaso, lá no meio das figuras, botar um PDF. Aí não vai processar. Você pode mandar PDF também e usar para outra coisa, eu acho. Ele é coisas diferentes, porque aqui você está mandando arquivos, são as mídias, ele não necessariamente... você manda o arquivo, você pode usar. E você pode usar, por exemplo, o PDF como um link para abrir aquele PDF. Ele não precisa ser só figura, não. Pode ser vídeo, áudio, ele aceita outras coisas. Aqui do lado esquerdo, eu já subi alguns. Então, acho que até esses daqui estão no mesmo. Se eu for aqui nesse Espírito Santo, já tem um monte de dado lá. E eu posso usar esse dado em qualquer artigo que eu estou editando. Então, aqui eu vou subir esse Augusto Ruski aqui. Ó, ele pergunta se vai ter um link na figura. Eu posso pôr um link para outro artigo aqui dentro, ou para um site, por exemplo. O alinhamento da figura, se ele vai ficar para um lado, para o outro, para o meio. Tá? E o tamanho, se é para pôr pequeno, médio, grande. Isso depois dá para editar. Isso aqui é só para facilitar. Se eu pôr um médio aqui, ó, inserir, na verdade a figura vai ficar desse jeito no texto. Esse é o exemplo 1. Aqui o título. Isso aqui quer dizer que é aquela figura, tá vendo? Ele está dentro da pasta Unidade de Conservação, Espírito Santo, Augusto Ruski.jpg. Se eu salvar, se eu colocar para visualizar aqui, ó, ele já vai aparecer, isso aqui é o que vai ficar o artigo. Se eu selecionar esse título aqui e pôr cabeçalho, ele vai aparecer assim, ó, tá vendo? E aí a figura fica aqui. E essa figura, na hora que eu salvar, deixa eu salvar ele e abrir. A vantagem da gente usar o Wiki, a gente está migrando para isso ao invés de usar, por exemplo, o WordPress, que é o site aqui do IMA. A gente está tentando usar isso para o projeto, porque essa figura, ele vai salvar e fica essa figurinha feia aqui para visualizar. Mas se eu clicar nela, ela automaticamente já cria esse negócio aqui com os metadados dela. Já tem as informações, tem o dado e eu posso baixar ela original aqui. Então ela tem resolução alta do tamanho original da imagem que eu mandei lá. Então ele vai aparecer lá do tamanho que eu quero, né? Se eu volto aqui no artigo, ele está aqui. Eu posso editar o artigo, né? De novo. E ao invés de ser 400, eu pôr aqui 800. Ele vai mudar o tamanho da figura. É só ver, ela ficou maior. Mas a figura original vai sempre estar lá. E sempre está disponível. Então se a gente põe várias figurinhas, ou põe um PDF, põe outras coisas,
ele vai ficar disponível o original e a gente não perde a informação aqui dentro. Então a imagem que está lá na verdade é essa. E ele já tem esse visualizador. Tudo isso aqui eu não preciso mexer. Você vai jogar a figura, vai colocar do jeito que você quiser no texto. E quem quiser ver mais informação sobre o que você colocou, ele pode abrir, ele já tem esse visualizador lá na Wiki mesmo. Tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa da Wikipédia. Você já deve ter clicado em figura da Wikipédia, ele joga para essa telinha aqui, né? Joga essa tela que tem os negócios aqui do lado e tal. A vantagem é que a Wikipédia a gente também pode editar, mas aí lá vai ter uma moderação da Wikipédia. Aqui a gente tem a moderação nossa. A gente poderia criar um artigo na Wikipédia, que é planejamento IMA, e fazer tudo isso aqui lá dentro. Não, nada impede também que a gente fizesse dessa forma. A vantagem de fazer aqui é que a gente tem o controle e pode fazer, não tem restrição de tamanho de arquivo, um monte de coisa que a gente teria lá, né? Mas é isso. Aí, as outras coisas que vocês quiserem fazer, a gente pode ir vendo. Agora, o básico vai ser isso. Depois, quando você quiser, tendo um artigo aqui, qualquer pessoa que estiver logada pode entrar na discussão aqui embaixo. Então, se eu escrevo alguma coisa aqui, ó, ele aparece um fórum embaixo naquele artigo que eu estou, e eu posso responder aqui. E ele vai criando, vai ficando memória dessa discussão. Então, por exemplo, se a Flávia sobe algum exemplo de estudo de caso, se alguém pergunta, quando que isso aconteceu? Não entendi direito alguma coisa, depois ela vai ter uma notificação lá no e-mail dela falando, alguém te perguntou isso e você volta e responde. Eu acho que você pode até responder por e-mail, eu não testei ainda, mas acho que você pode responder no e-mail e ele chega aqui de volta, esse documento. Mas de qualquer forma, aqui dentro a gente consegue entrar nessa discussão. Não sei se vocês têm alguma dúvida do que fazer. Se eu for no índice agora... Tem que fazer, agora tem esse... que for fazer, que a dúvida vai surgir, né? Isso, Aí eu fico isso que eu falar, na hora de colocar, que dá pau e que a gente vai lembrar. Porque aqui não tem limite, então você cria e faz aqui depois para apagar, é só você... Se você quiser apagar ele, você entra nele, seleciona tudo que tem aqui, deleta, salva, ele some. O artigo não vai mais existir. Tá? Então, se você fizer e quiser sumir com o artigo, é só apagar e ele passa a não existir de novo. Não tem problema. Eu vou manter ele aqui para ficar esse exemplo aqui no canto. Mas aí, por exemplo, os outros lá que eu fiz, eles são mais complexos, né? Então, se eu for nesse se eu pegar, por exemplo, aqui esse monocotiledôneas e for na edição, ele tá... Mas aqui, na Wiki, é quase o mesmo texto. Isso aqui é isso. Aí, se você quiser colocar uma página lá dentro, se você pôr isso, o site que você colocar, ele vai aparecer aqui dentro. Então, esse mesmo código. E essa sintaxe aqui, se é 2 chaves, 2 colchetes, etc., tem nesse aqui, ó. Todos os artigos tem. Clique aqui para ver a Wiki. E aqui tem a formatação do que fazer, mas eu acho que o básico dá para fazer direto lá. Fala, Sérgio. Sempre ali, quando você estava na formatação ali, nesse texto aqui, onde você está aí, vamos supor, tudo que está salvo aí, ele vai aparecer na visualização, não é isso? Isso. Então, aqui, teoricamente, tudo que eu for editar ali, eu não posso apagar nada para cima, né? Sempre da onde que eu estou para baixo, senão eu vou perder tudo que foi digitado, é isso? É isso, se a pessoa apagar o que tinha das outras pessoas, o texto que tem lá, se você não quiser que ele desapareça, você tem que continuar escrevendo embaixo dele. E ele não faz uma cópia, tipo um backup assim, de segurança, não? Não, nesse aqui não. Eu tenho um backup de tudo que eu faço todo dia, mas é uma coisa fora. Eu não sei, deixa eu ver se ele vai... Ele tem as revisões aqui, eu não sei se eu apagar, se aparece. Não, ele tem aqui, ó. Ele tem. É melhor, ele é mais esperto do que eu achava. Ele guarda os registros aqui, ó. Nesse reloginho aqui no canto. Você tem revisões anteriores. Então, eu entendi, né? Se você entrar lá e apagar tudo, vai ficar gravado o último seu e vai ficar gravado as versões anteriores, tá? Vendo aqui, ó? Então, acho que se eu olhar os que eu já apaguei, ele deve ter um registro lá também. Aqui, ó, é o artigo e aqui tem as versões. Aí, se eu for nessa versão antiga, ó, ele estava aqui em cima, tá vendo? Isso aqui tá diferente. E aqui tá escrito em cima, essa é uma revisão anterior do documento.
Então não tem problema não. Mas se você editar e apagar, o artigo vai parar de aparecer aquilo, ele só vai ficar no histórico. Tá? Ele tem registro de versão. Ele tem versionamento. E o resto aqui... ele tem várias outras ferramentinhas. Tipo, esse negócio aqui, ele já é uma ferramenta... Essa sintaxe aqui de duas chaves, URL e esse símbolo e duas chaves de novo, já é um formato de você colocar um iframe. É uma forma de você pôr um site dentro do outro, né? Mas isso é da própria Wiki. Isso aqui foi instalado. Tem outras coisas. Se você, na hora que você for procurar, tipo, numa ajuda, Wiki, como fazer tal coisa? Às vezes tem coisa que é só instalar aqui e ele também faz. Então tem umas outras coisas que são possíveis de implementar. Eu implementei o básico e as coisas que a gente usa mais. E tipo, esse aqui, ó, aquele sitezinho que tá aqui, ele na verdade é isso aqui, ó. Se eu for naquele link, ele é esse site de página inteira que ele está sendo colocado dentro daquele artigo para visualizar em página pequena. Então aqui, ó, eu tinha esse site aqui, eu fiz fora, esse do mapa. Eu fiz em outro lugar e aí eu coloquei ele aqui dentro. Mas isso dá para a gente usar, por exemplo, se eu quiser colocar uma reportagem do New York Times em algum lugar, se não for PDF, você pode pôr o link dela, coloca aqui, copia, ele vai aparecer aqui dentro para você ler aqui dentro. Né? Mas é isso. Ele é parecido com editar um Gmail, então não é nada muito complicado. O mais difícil é entender essa ordem que ele vai fazendo, mas depois se vocês tiverem interesse em entender a estrutura por trás, isso aqui na verdade é só... Tem uma pasta lá dentro do computador que eu montei a Wiki, que é a pasta Wiki. E depois dentro dele ele vai criando um monte de pasta. Então esse índice aqui, na verdade é como se fosse eu estivesse no navegador de arquivos e eu estou vendo tudo que está lá dentro do disco. Tá? Isso aqui é a organização do disco que tem lá dentro. Então se eu abrir o meu computador lá onde está salvando essa Wiki, isso aqui é um monte de pasta, eu posso até copiar isso aqui e mandar para alguém, e a pessoa vai abrir e tem um arquivo de texto com o texto que cada um escreveu. Ele é todo aberto, né? A ideia desse negócio é que ele não tem nada... Ele não restringe informação. Então, todos esses dados aqui é uma interpretação desse monte de arquivo de texto que está guardado em algum lugar. Daí, se você abrir lá aquele arquivo de texto, no arquivo de texto está exatamente isso aqui. Ó. Ele só tem isso aqui escrito dentro. Leandro, então, eu entrei aí no Captação e Fomento e coloquei um link de um site. Como que aparece para vocês? Eu entrei em Captação e Fomento, aí tem lá a tendência, tal, onde você tinha escrito, conceitos e estudos de caso. Aí eu escrevi em discussão. Vejam esse site. Aparece para vocês? Deixa eu ver aqui. Índice. Aí no Captação e Fomento, Zeitgeist, Captação e Fomento. Você criou no exemplo 1? Não, eu coloquei em discussão. Como é que eu faria para colocar? Porque não é um exemplo. Isso aqui é só uma dica. Ah, tá. Assim. Mas você fez então na anotação aqui, né? Isso aqui. Aí ele aparece assim, ó. Ah, tá bom. Aparece a sua discussão com esse aqui, entendeu? Entendi. Então, Aparece assim, quem foi o esse autor, site pode né? ser bem interessante. Isso. Aparece que você escreveu, o dia que você escreveu e aqui embaixo. Aí, nesse negócio aqui embaixo, você pode até colocar a wiki. O que eu estava te falando lá era assim, se eu pegar isso aqui e colocar assim, ó, acho que é minúsculo. Você vai comentar o comentário, é isso? Eu vou comentar o comentário e vou incluir um outro negócio aqui junto. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou pegar esse negócio aqui, ó, e colocar o seu site aqui. Eu vou ver se vai dar certo isso aqui. Aqui, ó. Aí você salva? Ah, ele recusou. O site que você tem lá, ele não permite que eu faça isso. Eu ia colocar ele, aí você navega dentro do site aqui dentro. Mas ele não permitiu que eu fizesse isso, porque ele não pode ser... eu não posso usar ele direto aqui. Entendi. Mas tá bom, mas se eu responder aqui, se eu colocar aqui obrigado, Miriam, vai aparecer para você aí
que eu escrevi isso e o dia que eu escrevi, tá? Tá. Não, mas mesmo- tá na ótimo, mesma porque a gente página. pode clicar no link que ela mandar e aí a gente Sim. pode ver no nosso computador mesmo, se não der para ver dentro da plataforma, entendeu? Aí é só pra gente trocar ideia. Não, acho que é melhor até o link. Eu testei só para ver se ele aceitava fazer, mas aí ele vai ficar aqui direto. E ele fica com esse. Quando é um link externo, ele põe essa bolinha aqui. Tá. Ele põe um mundinho, né? Para dizer que esse link que você mandou é um link de fora. Eu autorizei todos os usuários a colocarem links externos, então você consegue colocar. Isso é parte da moderação que dá para fazer. Aí, se você aqui em cima, aí o outro que eu não fiz aqui, é se eu ponho aqui, tá aqui o estudo de caso, né? Uhum. Eu criei um artigo lá que era estudos de caso. Se eu selecionar esse aqui e for nesse outro link aqui, ó, link interno, ele tem uma lista de tudo que tem aqui, ó. E aí eu posso pôr, por exemplo, se eu for aqui, estudos de caso, planejamento estratégico, exemplo 1. Mas eu acredito que nesse primeiro momento a gente vai usar o mais básico, né? Esse aqui, sim. Porque aqui, ó, se eu colocar estudo de caso aqui, e aqui embaixo eu pôr o exemplo 1, exemplo, ele vai aparecer lá naquele negocinho. Uhum. Aí ele vai aparecer azul aqui, ó, exemplo. Tá vendo? A vantagem disso é que se você for citar algum exemplo de caso, aí às vezes vale a pena pôr esse link antes. Então, assim, os exemplos mas isso depois eu vou ajudando a fazer também, porque dá para eu pegar aqui. Sim. E eu mesmo coloco lá, ó, esse exemplo e põe todos os exemplos que foram feitos. O melhor agora, eu acho que a gente vai alimentando e usa sempre o índice, né? Porque esse índice ele já se organiza sozinho também. Então, quando eu for aqui, eu vou ter dentro do nosso grupo aqui o que está sendo colocado. De preferência, a gente vai pôr nas pastas certas. A única exigência, acho que tudo está dentro desse captação e fomento do Zeitgeist, né? Sim. Então, sempre que eu for criar... Então, a dica sempre é começar pelo índice, né? Já entrar pelo índice. Começar pelo índice, eu entro no artigo lá que eu quero e eu crio ele aqui, ó. Então, eu vou criar ele sempre usando esse pedaço aqui. E se a gente for colocando de discussão, a gente pode também... Entrou uma coisa mais interessante na discussão, alguém fez um print, pegou algum outro dado, aí cria o artigo daquela discussão e aponta, né? Então, assim, se eu olhar lá e fizer algumas anotações sobre esse site que você mandou, eu posso pôr lá na discussão um link para esse outro artigo já. Tá. Nesse do preparação para identidade está faltando o Zeitgeist, o terceiro Zeitgeist, que é de biomas. Tá, deixa eu ver aqui. Então, captação e fomento, museus e institutos, conservação de biomas. O biomas não é o 2? Esse biomas, conhecimento, conservação, serviço? Biomas, conhecimento, conservação e serviço. Está aqui? É esse? É o 2. É o que tá. No Zeitgeist o quê? Tá, nas anotações. É que esse que está aparecendo aí, eu acho que é o que ainda não existe. Se você voltar na equipes do workshop, eu ainda não criei nenhum. Aí aqui, na hora que eu criar, ele vai criar essa pasta automático. Porque esse museus e institutos está criado aqui, né? Aqui, ó, eu abri o que estava vermelhinho lá nas equipes, eu abri aqui. Aí eu cliquei a nota, salvei, aí no índice vai aparecer o terceiro. É que como não tinha nenhum artigo criado ainda dentro dele, ele ainda não cria a pasta do índice. É que ele vai criando o índice a partir do momento que vai trabalhando lá dentro. Entendi. Ele só tem índice do que tem informação. Tá. Então, se eu for lá no planejamento estratégico, eu vou até esses outros aqui, ó, workshop identidade, esse realização WS, todos os que estão vermelhos nos negócios, ele ainda não existe. Na hora que eu clicar aqui, por exemplo, documentação e encerramento, ele está aqui, ó, o tópico ainda não existe. Uhum. Se eu editar, ele está planejamento estratégico e documentação. Eu acho que essa documentação ainda não está lá. Aí eu vou colocar aqui, links. Salvar. Aí ele passa a existir esse, e no índice ele passa a existir também a pastinha aqui, ó. Se eu for no planejamento estratégico, agora ele tem a documentação aqui embaixo. Tem documentação. Criou. Isso. Criou documentação.
E aí, se eu criar alguma coisa dentro de documentação, que ele cria uma pasta. Tá. Então, assim, esse documentação, ele está aqui. Qualquer artigo que já exista, isso eu esqueci de comentar. Então, eu tenho aqui documentação. Se dentro da documentação eu colocar aqui 2 pontos e incluir, por exemplo, manifesto, que uma hora vai ser criado, Sim. der um enter, ele vai falar, ó, você ainda não tem esse. Eu crio ele, e quando eu criar algo que é esse 2 pontos depois, é um nível depois de um artigo que já existe, ele cria uma pasta para aquilo e mantém o antigo. Então aqui, ó. Agora, a documentação, ele não é só o arquivo de texto documentação. Ele criou uma pasta documentação com manifesto dentro e ele mantém aquele artigo documentação. Então, se eu colocar lá um manifesto, 2 pontos, alguma outra coisa, aí o manifesto vai virar uma pastinha e vai ter várias coisas dentro dele. Ele vai organizando isso sozinho, tá? Tá. Então, assim, se você não encontrar uma pasta, é porque aquela pasta ainda não foi criado um documento que estaria dentro daquela pasta. Ele só vai criar aquelas pastas. Depois, esse primeiro aqui do base rima, a primeira coisa que eu fiz foi criar aqui, ó. O primeiro artigo que eu criei aqui foi esse INGA aqui, ó. Eu peguei lá um gênero que tinha na base de dados, e aí fui colocando 2 pontos até o INGA. Ele criou todas as pastinhas, depois eu fui só alimentando. Entendi. Entendeu? Beleza. Tá bem, mas assim, certamente vão surgir dúvidas na hora que o pessoal começar a usar. Sim. Para fazer os primeiros, eu acho assim, entrando na pasta Planejamento Estratégico, na equipe que você tá, é só ir incluindo artigos ali dentro. É só pôr os 2 pontos no final e escrevendo o que você quiser de artigo novo, e vai salvando as coisas, ou então coloca nos comentários. Se for para fazer alguma coisa que você fala, eu achei que isso aqui fosse fazer tal coisa, aí precisa ver a sintaxe, como que foi montado, né? Às vezes vai dar... Tá. Vai ficar um pouco mais complicado. Ainda bem que fomos o primeiro grupo a começar, porque aí eu já vou falar na reunião com os outros grupos, já vou falar para usar isso aqui também, e já vou dar referência que eu não vou saber explicar, obviamente, navegar como você. Essa parte que a gente fez agora eu gravei. Se vocês concordarem em deixar público, eu posso pôr isso aqui em algum lugar e mandar. Tem 27 minutos que eu fiquei falando aqui. Tá? Ótimo. Você pode mandar um link. Eu ponho no YouTube em algum lugar e deixo restrito e mando para vocês. É porque 27 manda o link, que aí eu compartilho com o pessoal. Tá bom? Ótimo. Beleza. Sensacional. Gente, então, basicamente, porque a reunião com o outro grupo começa